Por gentileza, leia para mim 1 João, capítulo 2 e o versículo 17, por gentileza. Qualquer homem ou mulher, moço ou rapaz, lê essa referência conosco, para nós refletirmos um pouco. Prometo a vocês que não vou vos cansar. Eu vou falar poucos minutos. Pode ler, minha pastora. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Obrigado. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E alguém poderia fazer a pergunta para mim: pastor, e qual é a vontade de Deus? E eu queria convidá-los, vamos falar um pouquinho hoje de Bíblia, para lermos João capítulo 6, pode ficar mesmo sentado, e o versículo 28 e 29. Vamos ver qual é a vontade de Deus. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. E vamos ler aqui João capítulo 6, o Evangelho, e o versículo 28 e 29. No 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faríamos para executarmos a obra de Deus? Em outras palavras, o que precisamos fazer para realizar a obra de Deus? Quais são as obras de Deus para que nós possamos realizar? Aí Jesus responde no versículo 29. Jesus, porém, disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Aleluia. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta, que creais naquele a quem ele enviou. Meus amados, para que nós possamos contribuir e cooperar para que as pessoas creiam naquele a quem Deus enviou, ele, Jesus, para que nós possamos proporcionar condições favoráveis para que as pessoas creiam em Jesus, para nós executarmos esta vontade de Deus. Só se nós renunciando o mundo e vivendo o propósito de Deus. Deus tem um propósito específico para com as nossas vidas, e o propósito de Deus é que nós venhamos a dar frutos, e que o nosso fruto permaneça para a vida eterna. Jesus Cristo disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vocês, e eu vos nomeei. Eu dei um nome a você. Eu dei um nome a você, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça para a vida eterna. Amados, a maior tarefa da igreja é resgatar almas para o reino de Deus. O mundo passa, a sua fantasia passa. Ora, a cultura, os costumes nacional e internacional com o tempo muda, mas a palavra de Deus, esta não muda, ela permanece viva e eficaz. A Bíblia continua dizendo
Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a vontade de Deus para você, a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu caro vice-prefeito, esta é a vontade de Deus para você, a vida eterna. Netinho, meu querido, esta é a vontade do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tome posse da vida eterna. E a vida está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, um grupo de sofredores, um grupo de pecadores se queixaram que estavam sofrendo doenças incuráveis, como a cegueira de nascença, a lepra, que na época era incurável, mulheres com a vida sentimental destruída, como é o caso da samaritana, religiosos que eram capazes de matar, mas não de estender a misericórdia, como está em João capítulo 8, quando pegaram pedra para matarem a mulher pecadora que foi fragada. E o texto em hebraico diz que ela foi tirada à força da cama com que ela estava com seu companheiro e levada aos pés de Jesus Cristo, para que ela sofresse a sentença. E naquele dia ela estava sofrendo e iria perecer pelos tribunais desta vida. O primeiro tribunal que já estava lhe condenando era o tribunal da opinião pública, pois a opinião pública, diz a Bíblia em João capítulo 8, que todos pegaram pedra, desde o maior, se referindo aos adultos mal amadurecidos, quanto ao menor, se referindo a pessoas mais jovens, como moças, rapazes e quem sabe até crianças que já eram treinados para a matança. Meus amados, a religião faz isso, mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos exercer a justiça sem esquecer da misericórdia. E o texto diz que eles insistiam com a pergunta: mata ou não mata esta pecadora? Mata ou não mata esta mulher que foi fragada em adultério? A opinião pública, ela é cruel, ela não perdoa, ela condena, tem habilidade para matar. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida em abundância é vida plena, vida completa. Deus quer que os homens e mulheres tenham vida completa, vida perfeita, saúde perfeita, um casamento perfeito, um namoro perfeito, um relacionamento perfeito, uma sociedade perfeita, um prefeito perfeito, um amigo perfeito, uma igreja perfeita. É isso que ele deseja. Eu vim para que tenham vida, em vida em abundância, que significa vida plena, vida completa. E esta vida completa só na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então os pecadores sofridos e abandonados pela sociedade da época. E Jesus disse em João capítulo 5, versículo 40, que diz: mas vocês não querem vir a mim, para vocês terem vida. Só que esta vida não é a vida da biologia, não. Esta vida que Jesus se refere é a vida de Deus dentro da vida do homem. Aleluia!
aqueles que já receberam a vida de Deus? Cadê aqueles que receberam a plenitude do Espírito Santo? Você tem vida. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna. E este ter é um ter de propriedade. Tem. Esse ter tem um peso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu e a minha família, nós temos a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Cadê aqueles que receberam a vida eterna? Glorifique a Ele e agradeça, porque hoje você tem vida. Esta é a vontade de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, não vai dar tempo de eu ler os textos que vou sugerir para que você leia em casa. Mas quando você abrir o Evangelho em Mateus capítulo 10, capítulo 11, abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 10. Glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo 10, segundo escreveu São Mateus, nós vamos encontrar um relato de Jesus a partir do versículo 35, se não me falha a memória. Mateus 10, e logo acima, no capítulo 9, versículo 35, Jesus faz uma declaração importante, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. O que nós observamos é Jesus movido de íntima compaixão. E aqui está: missões. Não se pode fazer missão ou missões se não tivermos compaixão. Somente a compaixão produzida pelo Espírito Santo no coração da igreja irá mobilizá-la para fazer missões. Nós temos uma grande missão, é fazer a propagação do Evangelho, dizendo ao pecador, dizendo ao perdido, que há esperança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que Cristo veio buscar e salvar os que já se havia perdido. Missão é o dever da igreja. Missão é o que cada crente recebeu. Quando os meus filhos começaram a crescer, e nós íamos ao primeiro campo missionário, que era no povoado Milhãs, município de Geminiano, a 30 quilômetros de Pires, no Piauí. Este garotinho que acabou de cantar, o Jeremias, ele era bem pequenininho, ele tinha 2 anos, e o povo tinha o coração fechado para o Evangelho. Nós chegávamos nas casas, batíamos na porta, e a pessoa dizia: diabo de crente, fechava a porta em nossa cara. Mas nós não
nós sabíamos que tínhamos uma missão naquele lugar: levar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós passamos a andar nas casas que fechavam as portas para nós. Mas, amados, nós não desistíamos, batíamos. Uma vez eu me lembro que cheguei no assentamento das Milhãs, e eu fui com um crente que era casado com uma mulher que ela havia abandonado o Evangelho há muito tempo. E então eu fui como missionário, juntamente com este irmão, para que ela ouvisse o Evangelho. Mas quando eu cheguei ali, ela estava como que possuída, ela estava embravecida, como dizem no Nordeste, brava mesmo. E quando chegamos na porta, o marido entrou, mas eu vi o clima agressivo daquela mulher, e ela não queria minha presença ali. E ela começou a pegar uma vassoura e varrer, e de propósito ela jogava a vassoura e a terra no meu rosto. O bolso da minha camisa ficou pelo meio de terra, e o meu cabelo, que já é ruim e acumula tudo que cai sobre ele, já estava pesado de tanta areia. Mas o Espírito me dizia: você tem uma missão, resgatar esta alma, não deixe ela ir para o inferno. Então estava ali, e isso há 12 anos atrás. Meus amados irmãos, aquela mulher naquele dia tinha comprado uma máquina de cortar cabelo, e disse que queria um cobaia. E eu disse para ela: eu soube que a senhora comprou uma máquina nova, eu vim para cortar o meu cabelo, eu pago o preço que a senhora quiser cobrar, mas eu quero que o meu cabelo hoje esteja cortado por uma mulher. Ela pegou aquela máquina, rapaz, ela fez uma desgraceira na minha cabeça. Até parecia que eu tinha tido uma pulga na cabeça. Até parece que os ratos andavam na minha cabeça. Até parecia que tinha furúnculo na cabeça. Foi uma coisa horrível. Mas naquela tarde eu consegui fazer com que ela desse um sorriso. E aí nós começamos a anunciar o Evangelho. E naquele povoado as pessoas foram aceitando Jesus como Salvador da sua alma. Porque a missão não pode parar. Sofra o enviado, sofra o pregador e o missionário, mas o povo não pode continuar sofrendo. Por isso precisamos ter compaixão, e somente o Espírito Santo proporciona este sentimento que houve em Jesus Cristo. Diz o texto: e ele movido de íntima compaixão. Significa que aquele suspiro, como se fosse uma das maiores dores que ele tivesse sentindo. E por que motivo? Porque ele olhou para as pessoas desenganadas pela religião da época, pobres, doentes, perturbados, loucos, pessoas com corpo frágil, que é moléstia. E o que é moléstia? É uma enfermidade quando o corpo não reage a nenhum medicamento e não pode se ficar em pé nem sentado. Ela é deitada, então alguém carregava na maca e dizia: Jesus está aí. E ele, movido de última compaixão, diz que ele curou. Ele curou a todos. Ele expulsava os demônios. Ele curou os leprosos. Ele curou o surdo. Ele curou os mudos. Ele curou os perturbados de espírito. E ele continua curando nesta noite. Sim, na mão do Senhor Jesus. Receba a cura da tua enfermidade, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que você seja curado. Receba a cura do pâncreas, e o teu corpo produza insulina suficiente, e teu sangue seja limpo deste açúcar. Receba a cura na tua garganta, receba a cura no teu intestino grosso e delgado, receba a cura no fígado, receba a cura dessa enfermidade na tua cabeça. Ele está aqui para curar esta
compaixão. Porque vi as pessoas como ovelhas. Ovelhas que eram espalhadas nos campos, nos montes, que não tinha quem cuidasse dela. Os sacerdotes não cuidavam. Os rabis da época não cuidavam. Os mestres da lei que traziam a Torá debaixo do braço não procuravam pobres nem aleijado. Era caro para ouvir a palavra por estes homens. Mas então Jesus Cristo veio e ele bradou em alto e bom som: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que crê em mim tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei eles no último dia. Deus da glória. Aleluia, Jesus. Mas quando chegamos no capítulo 10, e o versículo 1 diz assim: e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curar toda enfermidade e todo o mal. Aquele que chama, ele dá poder. Ele já deu poder para você. Agora, como fazer missões se nós não sairmos das quatro paredes? Os dons do Espírito Santo, entre eles o dom de operação de maravilhas e de cura divina, só será manifestado quando o crente sair para fazer missões, bater na casa de alguém que é perturbado de espíritos ou de alguma moléstia incurável, e dizer: eu vim aqui representar Jesus, eu posso orar por este enfermo? E tem alguém doente na sua casa? Queremos orar por vocês. As pessoas querem oração, e a Bíblia diz que quando nós provocamos a fé, Deus reage. Deus reage. Quando você lê em Malaquias capítulo 3 e versículo 10, que é o versículo que muitos têm medo de ler e de ouvir, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois ele diz: e fazei prova de mim. Esse termo, fazei prova de mim, Deus está dizendo: faça o teste, para você ver como eu vou reagir. Aí ele vai e diz assim: senão abrirei as janelas do céu. E por que ele não diz que vai abrir a porta? Porque a porta já foi aberta. Jesus Cristo é a porta do céu. Quem passou por Jesus encontrou a paz. Cadê aqueles que passaram por esta porta? Ele abrirá as janelas do céu e diz: derramarei sobre vós bênção sem medida. A vontade de Deus é abençoar a sua vida, a sua família, os moradores de Campo Largo. O Espírito Santo está dizendo: a vontade de Deus é abençoar, porque faz parte da natureza divina abençoar, faz parte da natureza de Deus curar. E diz que ele deu poder aos seus discípulos. Agora, amados, eu quero que você leia agora no capítulo 11. Porque no capítulo 10 você vai ler em casa o discurso de Jesus, as instruções que ele dá aos seus discípulos. Mas no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: e aconteceu
que acabando Jesus de dar instrução aos seus discípulos, Aleluia. aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Aleluia. Jesus estava, amado Netinho, formando o seu colégio apostólico. Ele tinha 70 missionários, que enviava de 2 em 2. Ele tinha mais de 15 mil pessoas que assistiam às cruzadas missionárias, cruzada de curas e maravilha, como a cruzada que vai ter amanhã. Deus quer fazer coisas grandes, e nas cruzadas de Jesus, mais de 15 mil pessoas o acompanhavam, e tinha os seus 12 discípulos, que eram os seus assessores, aquele que estava no dia a dia com ele nas demais demandas, e acabando de ensinar-lhes e de lhe dar instruções. E qual é as instruções? Que está no capítulo 10, quando ele diz: olha, eu escolhi vocês, eu vou mandar vocês para meio de lobos, e vai e prega o evangelho, cure os enfermos, limpe os leprosos. Vocês receberam de graça vocês deem